1 Samuel, do capítulo 23 ao capítulo 25. Ora, foi anunciado a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, fere aos filisteus e salva a Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens para Keila, pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado e fez grande matança entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com um éfode na mão. Então foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, porque entrou numa cidade que tem portas e ferrolhos. E convocou todo o povo à peleja, para descerem a Keila e cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mão dele? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Levantou-se, então, Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e se foram sem rumo certo. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa no deserto de Zife. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zife, em Hores. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Hores. E lhe fortaleceu a confiança em Deus, e disse-lhe: não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Hores, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes em Hores, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma,
a nós nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que ele frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é muito astuto. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai para mim com notícias exatas, e eu irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles, pois, se levantaram e foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gesimom. E Saul e os seus homens foram em busca dele. Sendo isso anunciado a Davi, desceu ele à penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, foi ao deserto de Maom a perseguir Davi. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda. E Davi se apressava para escapar, por medo de Saul, porquanto Saul e os seus homens iam cercando a Davi e aos seus homens, para os prender. Nisso veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Depois disto, Davi subiu e ficou nos lugares fortes em En-Gedi. Ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna. E Saul entrou nela para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então, Davi se levantou e, de mansinho, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então disse Davi a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Eis que os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te pôs
nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, pois eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, pois cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Considera e vê que não há na minha mão nem mal, nem transgressão alguma, e que não pequei contra ti, ainda que tu andes à caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. A minha mão, porém, não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade. A minha mão, porém, não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues tu? A um cão morto? A uma pulga? Seja, pois, o Senhor juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e advogue a minha causa, e me livre da tua mão. Acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, perguntou Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou. E disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo. Por isso que, havendo-me o Senhor entregado na tua mão, não me mataste. Pois, quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir o seu caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de se firmar na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem extinguirás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e Saul foi para sua casa, mas Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Ora, faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. O homem, porém, era duro e maligno nas suas ações. Ele era da casa de Calebe. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 mancebos, dizendo-lhes: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe, em meu nome, como está. Assim me direis: paz seja contigo, e com a tua casa, e com tudo o que tens. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens acabam de estar conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem lhes desapareceu coisa alguma por todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Que achem, portanto, os teus servos graças aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá,
pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, e se calaram. Ao que Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosquiadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se puseram a caminho e, voltando, vieram anunciar-lhe todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu a sua. E subiram após Davi cerca de 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os mancebos, porém, o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, e ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos desapareceu por todo o tempo em que convivemos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Porém não o declarou a Nabal, seu marido. E quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus a Davi, e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer de tudo o que pertence a Nabal, um só varão. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, e, prostrada a seus pés, lhe disse: Ah, Senhor meu, minha seja a iniquidade. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Rogo-te, meu senhor, que não faças caso deste homem de Belial, a saber, Nabal, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma,
porquanto o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão. Sejam agora com Nabal os teus inimigos, e os que procuram fazer o mal contra o meu senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu senhor. Seja ele dado aos mancebos que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, pois meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se achará mal em ti por todos os teus dias. Se alguém se levantar para te perseguir e para buscar a tua vida, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do côncavo de uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração esta tristeza, nem este remorso, de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te da tua serva. Ao que Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Pois, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, Davi aceitou da mão dela o que lhe tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Ora, quando Abigail voltou para Nabal, eis que ele fazia em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender nada daquilo, nem pouco nem muito, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, de modo que seu coração desfaleceu, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Quando Davi ouviu que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta que recebi de Nabal, e deteve do mal a seu servo, fazendo cair a maldade de Nabal sobre a sua cabeça. Depois, mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos mandou a ti, para te tomarmos por sua mulher. Ao que ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Então Abigail se apressou e, levantando-se, montou num jumento, e levando as 5 moças que lhe assistiam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi tomou também a Ainoã de Jezreel,
e ambas foram suas mulheres. Pois Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.